verso 13, sobre a questão do até quanto tempo, até quando iria durar aquelas afrontas, o chifre pequeno e tal. E aí o anjo responde, verso 14, até 2.300 tardes e manhãs, e depois disso o santuário será purificado. Então nós vimos ontem como é a purificação no santuário da terra, e agora nós vamos entender o seguinte, como essa profecia é uma profecia de tempo, e ela é uma profecia de tempo muito longa, 2.300 anos, é provável que essa profecia não esteja mais se referindo ao santuário terrestre, porque o santuário terrestre, além de ter perdido a validade quando Jesus morreu, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, partindo disso aí, nós já descartamos qualquer relação dessa profecia com o santuário da terra, o santuário de Moisés. Então, nós vamos entender que essa profecia ela se refere a um contexto muito mais amplo. Ela se refere a um contexto muito maior do que o santuário terrestre. Então, deixa eu só compartilhar aqui. E aí nós vamos conferir aqui. Então, vai logo abrindo aí em Daniel 9. Hoje nós vamos estudar 2.300 anos, parte 2. Certo? Primeiro, Daniel ele faz uma oração. No capítulo 9, Daniel faz uma oração. Ele estava preocupado com o significado da visão. E aí, por conta disso, ele faz uma oração a Deus para que Deus o ajude a compreender o significado daquilo. Certo? Vamos lá. 2.300 anos, parte 2. Qual foi o motivo da oração de Daniel? Daniel 9, de 1 a 3 diz assim. No primeiro ano do reinado de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, que foi constituído rei sobre os caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então Daniel fez essa descoberta, né? Aí ele disse, voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, vestido de pano de saco e cinza. Então agora ele vai orar intensamente a Deus, pedindo o quê? Versos 17 e 18. E agora, ó nosso Deus, ouve a oração e as súplicas do teu servo. Por amor do Senhor, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu santuário que está abandonado. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Lançamos as nossas súplicas diante de ti, não porque confiamos em nossas justiças, mas porque confiamos em tuas muitas misericórdias. Então Daniel aí ora desesperado para que Deus os traga de volta para Jerusalém, para que Deus acabe com aquele cativeiro. Estava perto de terminar os 70 anos e ele estava ansioso por voltar para a terra dele, por voltar para Jerusalém, né? Então, a queda de Babilônia, a ascensão da Medopécia, tudo isso levou Daniel a estudar as profecias e por isso que ele estava tão ansioso para acabar com aquele período do cativeiro. Então, quando falou assim em Daniel 8,14 que o santuário ia ser purificado, Daniel já se encheu de expectativa achando que era aquele santuário lá, aquele templo de Jerusalém que estava quebrado. Então ele não tinha muita noção. E o que aconteceu enquanto ele orava? Deus mandou o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel agora veio explicar para ele o que Daniel não tinha entendido. Gabriel veio explicar para Daniel a visão dos 2.300 anos. Mostrar para Daniel que aquela visão estava falando de uma coisa futura, de uma coisa lá para frente. Não tinha nada a ver com aquele santuário ali, do que aquele templo de Jerusalém. Certo? Então, essa profecia dos 2.300 anos seria uma profecia do tempo do fim. Ou seja, ia chegar até os nossos dias. Certo? Então, agora, vamos para a explicação do anjo. Ok?
A explicação do anjo está aí no capítulo 9, verso 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo, para a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Todas essas frases aqui, todas essas afirmações aqui, tudo isso tem a ver com o que Jesus fez no final dos 2.300 anos. Isso aqui tudo são as ações de Jesus ao purificar o santuário, certo? Então Jesus vem para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça. Então isso aqui é o ministério de Jesus, é o que Jesus faz. Agora, vamos entender o seguinte. Aqui diz que as 70 semanas estão determinadas. Em uma outra versão diz que essas 70 semanas estão cortadas do período dos 2.300 anos. Ou seja, é um período dentro de outro período. Então, o período maior, os 2.300 anos, eles começam junto com as 70 semanas. Lembrando, gente, em profecia, um dia representa um ano. Então, se fala, por exemplo, semana, está falando de 7 dias ou então de 7 anos. Então, essa profecia dos 2.300 anos, ela é um pouquinho melhor de entender, eu acho melhor de entender, do que essas profecias que a gente viu até agora, do 2, do 7, do 8. Porque até agora era uma decoreba de símbolos. Você tinha que ficar quebrando a cabeça para descobrir o que era chifre, o que era costela, o que era asa, o que era unha. Agora aqui não tem símbolo. Aqui o negócio é só entender que semana são 7 dias e 7 dias são 7 anos. É só isso. A única coisa de símbolo que tem aí é só essa questão de dia e ano. Agora vamos entender o seguinte, gente. Se os 2.300 anos começam junto com as 70 semanas, então vamos primeiro entender quando começam as 70 semanas, que aí a gente já traça uma linha até o final, certo? Então vamos lá. Verso 25. Saiba e entenda isto. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Só até aí. Agora, gente, entendemos que as 70 semanas começam com o decreto para restaurar Jerusalém, certo? Então, olha só, começa daí, do decreto 457 a.C. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que começa com esse decreto? Está aí o texto, né? Daniel 9, 25. Mas eu quero conferir com vocês o que está lá em Esdras. Certo? Em Esdras 7. Esdras é lá no Antigo Testamento, depois de Crônicas, antes de Esté. Certo? E antes de Neemias. No 6 tem o decreto de Dario. Na verdade, Deus usou aqueles imperadores da Pérsia para mandar o povo de volta, sair do cativeiro. Só que um mandava um decreto, aí é só uma parte. Aí o outro mandava outro decreto e é uma outra parte do povo. E aí foi no decreto de Artaxerxes, no ano 457, que o povo foi de vez. Saiu da Babilônia e foi de volta para a terra deles. Isso foi no ano 457. E o verso está aí no capítulo 7, verso 25. Assim: e você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isso é, todos que conhecem as leis do seu Deus, que elas sejam ensinadas aos que não conhecem. Mas tem um verso aqui antes. Na verdade, esse capítulo 7 todinho verso 13. Estou decretando que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, vá. Tá vendo? Então, esse é o decreto de Artaxerxes. Esse é o decreto
de Artaxerxes. Em outro lugar aqui diz que isso aqui foi no 7º ano do reinado dele. Se a gente for na história, o 7º ano do reinado de Artaxerxes foi no ano 457 a.C., certo? Então vamos voltar para Daniel 9. Então aqui diz, olha, verso 25, preste atenção, devagar. Ó. Desde que foi dada a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e depois 62 semanas. Primeiro período, 7 semanas. 7 semanas são 7 vezes 7, 49 dias. Dias em profecias representam anos, então são 49 anos. Então, desde a ordem até que a cidade foi reconstruída, demorou 49 anos. 49 anos de reconstrução. Por que demorou tanto tempo? Porque da primeira vez, que demorou só 7 anos para construir, era no tempo de Salomão. No tempo de Salomão, tinha recursos, estava de boa a situação, tinha muita gente, tinha muito mais gente para ajudar. Então, por isso que foi rápido da primeira vez, com Salomão. Dessa vez, ninguém tinha recursos. Tinha uns recursozinhos, mas era trabalhando e com medo de ser assaltado pelos estrangeiros. E eles não tinham habilidade com construção, então por isso que o segundo templo não chegou nem perto da glória que foi o primeiro. Então por isso demorou 49 anos, 7 semanas. Agora, o texto diz que é 7 semanas e 62 semanas até a chegada do ungido, o príncipe. Quem é esse ungido e o príncipe com letra maiúscula? É justamente o Messias, o Cristo, Jesus. Então, do decreto até a vinda de Jesus, ia passar 7 semanas, depois 62 semanas. Ok? Então, vamos lá. Já descobrimos que 7 semanas, 49 anos, chega no período da reconstrução. Agora vamos chegar na vinda de Jesus, né? Na primeira vinda de Jesus. Quando é que Jesus começa o seu ministério? Então, vamos lá. Então, a linha continua, está dando para ver aí. Então, passam 62 semanas, ou seja, 483 anos começa aí da reconstrução de Jerusalém, e aí você conta 483 anos para frente, e aí você chega no ano 27 depois de Cristo, certo? Que é o batismo de Jesus. Lembrando, gente, uma coisa. Quando a gente conta o tempo na Bíblia, quando a gente conta esses anos assim, até chegar até Jesus, os anos vão descendo. E de Jesus para frente, os anos vão subindo. Vem em ordem decrescente, depois vai em ordem crescente. Então vinha ano 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, até 2026, certo? Então a gente não conta o ano zero. Não existiu o ano zero na história, certo? Os anos vinham 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Se contasse o ano zero, se existisse o ano zero que não existiu, ao invés de chegar no ano 27, seria no ano 26. Mas não existiu o ano zero, então chegamos no ano 27, que é justamente o ano que Jesus foi batizado, com 30 anos de idade, e ali ele foi como se fosse ungido, né? E ali ele começou o seu ministério, começou ali a sua obra de pregação. Então ali ele começou a ser anunciado como Messias. Entendemos aí? O verso 25, pronto. 7 semanas do decreto até a reconstrução, 49 anos. Da reconstrução até o batismo de Jesus, 62 semanas, 62 vezes 7, 483 anos. Certo? Então, é esse o período aí. É esse o período aí do versículo 25. Agora vamos avançar mais um pedacinho na história, certo? Vamos avançar agora mais um pedacinho nos versos, certo? Agora nós vamos aí, olha, para Daniel 9, 26. Diz assim: depois das 62 semanas, será morto o ungido e já não estará. Ou seja, no ano 27, o ungido foi ungido, o Messias foi ungido. Mas ele está dizendo que ele vai morrer e
ele já não estará. Mas em que momento ele vai morrer? Em que ano ele vai morrer? Com quanto tempo depois que ele foi ungido é que ele vai morrer? Em que momento Jesus morreu depois do seu batismo? Quanto tempo depois? A profecia também diz. Quer ver, ó? Daniel 9, 27. Diz assim, ó. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Tá aí, ó. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha aí. Então chegamos no ano 27. Agora é só contar mais uma semana para frente. Conte mais uma semana. Traça uma linha. Mais uma semana de anos. 7 anos. Do ano 27 para frente, eu cheguei em que ano? 34 depois de Cristo. Chegamos no ano 34 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 34? Aconteceu o apedrejamento de Estevão. Beleza. Mas em que momento Jesus morre? Daqui a pouco a gente vai para o apedrejamento de Estevão. Mas em que momento Jesus morre? O texto diz que na metade da semana. Então, entre o ano 27 e o ano 34, qual é o ano que fica na metade? É justamente o ano 31, certo? É justamente o ano 31 depois de Cristo. No ano 31 é o ano em que o ungido morre. É o ano da morte de Jesus. Na metade da semana, certo? Então são 3 anos e meio do batismo de Jesus até a morte de Jesus e 3 anos e meio da morte de Jesus até a morte de Estevão, certo? Então olha como a profecia é uma coisa incrível de se estudar. Tudo se encaixa, tudo se conecta, certo? Então olha só, do ungido príncipe conta-se uma semana. Rapaz, fiquei conectar de novo. Vamos esperar voltar ali. Gente, não entre antes de 5h20. Se você entrar de 5h10, o Zoom vai começar a reunião com você, que entrou de 5h10, e ele vai parar de 5h50, certo? Entre a partir de 5h20, certo? E o Zoom, ele acha que você é o anfitrião, ele acha que você que começou a reunião, e aí ele vai de 5h10 até 5h20, até 5h50, certo? Então, entre a partir de 5h20. Então, vamos terminar aqui, gente. Esperar. Será que os outros vão entrar? Tomara que entre. Então, olha só. Então aí vocês já chegaram, vocês já entenderam aí aonde a profecia nos trouxe. Então vamos revisar até agora. Ali no meio também. Oi? Oi? Então olha só. 457, decreto para reconstruir Jerusalém. Quem fez esse decreto? Artaxerxes. Ele foi o único que fez? Não. Outros, Ciro fez, Dario fez, mas o que deu certo, o decreto que funcionou foi o dele. Do decreto dele para frente, a gente conta uma semana de anos, ou seja, 49 anos até que a cidade foi reconstruída, beleza? Da reconstrução da cidade para frente, até o batismo de Jesus, foram 483 anos, certo? Então, do ano 408 a.C. até o ano 27 da nossa era, foi o período de 483 anos, 62 semanas, até o batismo de Jesus. Do batismo de Jesus
Aqui o texto diz que ele ia fazer firme aliança com muitos. Então a gente conta aí do ano 27, mais uma semana de anos, chegamos no ano 34. Na metade da semana diz que o ungido seria morto, ou seja, que ele ia fazer cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Gente, a gente sabe que depois que Jesus morreu na cruz, acabou todo o ritual do santuário, não tinha mais razão de existir. Então esse fazer cessar o sacrifício faz todo sentido, porque depois da morte de Jesus, não tinha mais para que matar cordeiros, não tinha mais para que fazer oferta de manjares, ok? Então, na metade da semana, foi a morte de Jesus e com isso acabou. E esse período todo que nós vimos até agora, gente, do ano 457 até o ano 34, é justamente qual período? O período das 70 semanas. É o período das 70 semanas. Então, esse período das 70 semanas é um período de 490 anos. O texto dizia que esses 490 anos, essas 70 semanas, estavam determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para que Deus fez esse período grande aí? Esse período aí, gente, de 70 semanas, 490 anos, foi o último período de chance para o povo de Israel como nação. Sabia disso? Foi a última gota de misericórdia de Deus para Israel como nação. Deus já tinha tolerado a rebeldia do povo de Israel desde o Egito. E vinha tolerando o povo desde o tempo dos juízes, desde o tempo dos reis. Por muito tempo o povo era cristão raimundo, um pé na igreja e pé no mundo. Era adorando a Deus no templo e adorando um ídolo em casa. Então Deus teve paciência com o povo por milhares de anos. E depois que eles voltam do cativeiro, aí Deus diz, olha, agora eu vou trazer vocês de volta. Só que é o seguinte, vocês vão voltar, mas vocês vão ter 490 anos de chance. Vocês têm esse período aí, esse prazo. Eu ainda vou ter paciência com vocês por mais esse período aí. Quando acabar as 70 semanas, quando acabar os 490 anos, então tchau. Pode me esquecer, porque eu não vou mais tratar vocês como uma nação especial. Agora, se vocês quiserem ser salvos, aceitem meu filho. Então, Deus deu esses 490 anos de graça, de oportunidades para o povo. E Deus disse, olha, se não funcionar, eu vou vir em pessoa, gente. Eu vou vir em carne humana, eu vou vir que nem vocês. Se vocês não me aceitarem, aí, o que eu vou fazer mais? O que eu posso fazer mais do que eu já fiz? Eu vou vir em pessoa, eu vou dar a minha vida. Se vocês não quiserem, aí beleza. Aí agora eu vou rejeitar vocês como nação. É o jeito. Então, Deus foi tão bom que as 70 semanas não terminaram quando Jesus morreu. Terminaram quando a primeira pessoa que deu a sua vida por Jesus. As 70 semanas terminaram na morte de Estevão, ou seja, o primeiro mártir cristão. Ou seja, não terminou com Jesus morrendo, podia ter terminado aí, com a morte de Jesus. Mas Deus ainda deu mais 3 anos e meio. Disse, olha, eu morri, mas agora tem os meus servos, tem os apóstolos. Se eles rejeitarem os apóstolos, pronto. Então eles não têm mais dose de misericórdia, não. Então, quando Estevão morre, o povo de Israel foi rejeitado como nação. E é por isso, gente, que vale a pena um parênteses aqui, uma aspa muito forte aqui para vocês. Nós, da Igreja Adventista, não temos nenhuma adoração, nenhuma senso de reverência, nenhuma expectativa com relação ao país de Israel, viu? Nunca coloque nos seus status nada com bandeira de Israel, nada com leão da tribo de Judá, nada de consideração pelo país de Israel lá. Por quê? Porque depois da morte de Estevão, Deus nunca mais tratou a nação de Israel como um país diferente dos outros, certo? Hoje, qualquer pessoa que queira se salvar no mundo pode ser salvo de qualquer parte do mundo. Não precisa ser ligado ao povo de Israel. O povo de Israel só era o povo de Deus enquanto eles temiam a Deus. Enquanto Deus ainda tratava eles como uma nação especial. De lá para cá, não existe mais isso, certo? Então, aquele país de Israel lá não tem nada a ver com esse povo de Deus aqui. É um povo misturado, é um povo que são parentes muito distantes daquele povo original.
E mesmo que fossem parentes próximos, mesmo assim Deus já tinha rejeitado. Então, nós, adventistas do sétimo dia, não devemos fazer nenhuma apologia, nenhuma ligação com aquele povo, certo? Não tenha nenhuma expectativa com relação ao país de Israel, ok? Beleza. Chegamos aí, entendemos as 490 anos, 70 semanas, mas aí ainda falta um período até terminar os 2.300 anos. E quanto tempo falta? Vamos lá? Dos 490 anos até chegar no final dos 2.300 anos, ainda falta um período de 1.810 anos, certo? Um período de 1.810 anos. E aí nós chegamos no famoso ano de 1844 depois de Cristo. O ano da purificação do santuário. Mas que santuário? Se não existe mais santuário... Davi, você não acha que deveria deixar esse restinho para amanhã? Não, mãe. Porque tem... Hã? Não. Já tá acabando, homem. Então, olha só. Então, chegamos em 1844. Então, olha só. Todo esse período aí que nós vimos é o período dos 2.300 anos. Só demorou porque o Zoom cortou e teve que voltar, mas senão já tinha terminado. Então, esse é o período de 2.300 anos. E termina no ano 1844 e assim o santuário vai ser purificado. Então, gente, o que é que aconteceu nesse período? O que é que aconteceu nesse período aí, de 1844? Na Terra, houve um despertamento em relação às profecias. Guilherme Miller descobriu essas profecias que nós estamos estudando aqui. E aí ele fez um frenesi pelo mundo todo, pregando essa mensagem, porque o que é que aconteceu? Ele achava que esse santuário que ia ser purificado, ele entendia que era o planeta Terra. Ele achava que a purificação do santuário era a purificação da Terra com o fogo, ou seja, a destruição de todas as coisas e Deus recriando o mundo com a nova Terra, né? Então, ele achava que a purificação era do planeta Terra, ok? E por isso ele achava que no final dos 2.300 anos seria a volta de Jesus. Então, ele fez todos os cálculos certos, mas a data, o evento estava errado. Porque só um detalhezinho de nada, né? Ele achou que esse santuário que ia ser purificado era o planeta Terra. E aí chegou a data, né, de 22 de outubro de 1844, que é o final dos 2.300 anos. E por que chegou nessa data? Tem um detalhe aqui que vale a pena explicar. Por que ele chegou nessa data do dia 22 de outubro de 1844? Porque no calendário judaico, o dia da expiação, que acontecia todos os anos, cai no dia 7 do 10º mês. Ou no dia 10 do 7º mês. Se você for fazer uma conversão do calendário judaico para o calendário nosso, ocidental, o dia 10 do 7º mês cai no dia 22 de outubro, certo? Então, exatamente isso. O ano a gente descobre pela profecia grande. E a data a gente descobre pela data do dia da expiação, que é dos judeus. Então, por isso que nós chegamos nessa data aí, 22 de outubro de 1844. Então, gente, aí nós chegamos no final. E aí chega aquela data e Jesus não volta. E quando Jesus não vem, no dia 22 de outubro, aí o bicho pega. Porque agora tinha se juntado tanta gente, milhões de pessoas tinham acreditado nessa mensagem, milhões de pessoas tinham acreditado nessa pregação de Guilherme Miller. E agora, meu Deus, e agora? Perdemos a fé, tem gente que perdeu a fé em Deus, tem gente que vendeu casas, tem gente que ficou pobre de ter se largado tudo porque achava que ia para o céu naquele dia. Mas por que Jesus não poderia ter voltado naquela data, né? Se o mundo todo estava preparado? Acontece que a verdade não tinha sido restaurada ainda completamente. Sabe por quê? A maioria desses pioneiros ainda tomava café, ainda comia porco, ainda não guardava o sábado. Então,
Então, tinha tanta coisa que ainda precisava ser restaurada, tanta doutrina que ainda precisava ser redescoberta, que não faria sentido Jesus vir ainda, certo? A verdade ainda não estava totalmente reunida como é hoje. A Igreja Adventista ela é a única igreja verdadeira do mundo porque ela tem toda a verdade completa reunida de todas as igrejas. Esses pioneiros trouxeram verdades de cada uma das igrejas. E aí a Igreja Adventista é um compilado de todas as verdades bíblicas redescobertas e compiladas, certo? Hoje Jesus pode voltar, só que ainda falta a gente conhecer ainda. Mas naquela época Jesus não podia voltar ainda, porque nem todo mundo ainda conhecia Jesus, ou seja, eles estavam esperando Jesus voltar só para eles. Mas e as pessoas, um índio na América do Sul, uma pessoa lá na Austrália, uma pessoa lá na Rússia que não sabia? Então ainda faltava muita parte do mundo que não conhecia Jesus, ainda faltava conhecer a verdade ser redescoberta, e ainda tinha a questão dos eventos finais que estavam muito longe ainda de acontecer. Então, não fazia sentido Jesus voltar naquela época, embora o mundo, a maior parte do mundo estivesse se preparando para isso. Então, ao invés de Jesus voltar, o que aconteceu? O que foi que aconteceu, né, em 1844? E é aí que a gente vai, irmãos, para Hebreus. Vocês estão aí com a Bíblia? Vamos aí para Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, gente, ao invés de Jesus voltar, Jesus aí, ele está no santuário celestial. No dia seguinte, no dia 25 de outubro, um dos pioneiros, ele estava andando no milharal e aí ele teve uma visão. Esse pioneiro chamava Iran Edson. E ele viu nessa visão Jesus no santuário celestial e ele estava saindo do lugar santo e indo para o lugar santíssimo. Jesus estava agora de frente para a Arca da Aliança, olhando para o Pai, com uma mão estendida para o Pai e com a outra estendida para nós. E nessa visão ele vê Jesus intercedendo por mim e por você. Então, gente, o que aconteceu foi o seguinte. Quando Jesus foi para o céu, quando Jesus ascendeu naquele dia, Jesus ele entrou no lugar santo do santuário celestial. Ele ficou no lugar santo do ano que ele subiu, né, do ano 31, até 1854. E nesse período todo, o que Jesus estava fazendo lá? Jesus estava perdoando os pecados, as pessoas pediam perdão, Jesus perdoava, mas o pecado continuava lá. Ou seja, o santuário ia ficando sujo. Vocês lembram que no santuário da terra, durante o ano todo, os pecados das pessoas iam sujando a cortina do santuário, ficava todo melado de sangue, e uma vez por ano era o dia de purificar? Pois é. Então gente, o santuário celestial também foi ficando assim. Durante muito tempo, Jesus perdoava o pecador, mas a culpa dele continuava lá. Então foi preciso chegar numa data X, numa data específica, como 1844, para ver essa purificação, para ver essa limpeza. Então, a partir dessa data até hoje, todos nós vivemos num grande dia da expiação. Então, Jesus, a partir daquela data até hoje, Jesus perdoa e Jesus apaga os pecados. Quando você peca e pede perdão, não fica pecado seu lá. Eles são apagados com o sangue dele, com o sangue de Cristo. Não fica registro do que você fez. Então, aquela profecia de que ele pega os seus pecados e joga nas profundezas do mar, é verdade. Não adianta você pedir a Deus perdão pelos mesmos pecados, sendo que ele já perdoou, apagou e não está mais escrito lá. Não tem mais registro. Está limpo. Amém. Então, por que essa profecia é linda? Porque ela fala justamente da nossa maior esperança. Fala da nossa certeza de que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Ele é um advogado fiel. Ele não perde nenhuma causa. Ele intercede por mim e por você. Ele que faz a mediação. Na palma da mão dele estão escritos os nossos nomes. Amém. Então,
ele é o nosso amigo no céu, ele é o nosso irmão mais velho, é o representante da raça humana. Ele foi o Deus que se fez homem e ele nos representa diante do Pai. A certeza de que ele está lá é a certeza que um dia nós vamos estar também. Amém, amém. Então, essa profecia dos 2.300 anos é a profecia mais importante para nós como adventistas do livro de Daniel. Então, gente, é por isso que vale a pena estudar isso. Vocês viram que todos esses períodos aí levam para 1844. Então, gente, além de ter começado o dia da expiação, começa também o juízo investigativo. E o que é o juízo investigativo? É o juízo que envolve a mim e a você. A primeira fase do juízo começou em 1844 e vai até quando a graça acabar. O juízo investigativo, gente, é um julgamento que Deus está fazendo de todas as pessoas que um dia já aceitaram Jesus. Se você já aceitou Jesus na sua vida, se você decidiu ficar do lado dele, o seu nome já está sendo passado lá no céu. Ou seja, o que é que Deus está julgando? Deus está julgando o seguinte, olha, essa pessoa aceitou Jesus como seu advogado. Essa pessoa, quando ela peca, ela se arrepende de verdade? Ela está indo até o advogado para que o advogado perdoe o pecado dela? Essa pessoa está buscando o Espírito Santo? Essa pessoa está vivendo em obediência à lei de Deus? Então, essas pautas desse juízo investigativo, que começou em 1944 e vai até quando a graça acabar. Quando a porta da graça se fechar, então quem está salvo, quem está perdido. Quem viver uma vida ao lado de Jesus, se santificando, abandonando o pecado, buscando Ele como advogado, vencendo a cada luta ia vencendo, quando chegar ao fechamento da porta da graça, essa pessoa agora está com seu destino garantido. Ela está salva. Amém. Mas para isso, gente, é importante que a cada dia a gente se lembre. Nosso nome está sendo passado lá no julgamento, mas nós temos um advogado lá. Temos um sumo sacerdote lá no santuário celestial intercedendo por mim e por você. Não desperdice a graça de Deus. Não desperdice as chances que Deus nos dá em vida. Porque hoje você pode morrer e amanhã você não vai ter mais chances. Então, não rejeite o trabalho que Ele está fazendo por você hoje. Não tem Maria intercedendo por nós. Não tem nenhum santo intercedendo por nós. Temos Jesus Cristo, o justo. Somente Ele que pode curar nossa vida, perdoar nossos pecados e nos dar uma vida nova. Amém. Aceite Ele hoje na sua vida. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque hoje terminamos aqui a maior profecia do Antigo Testamento, das maiores profecias da Bíblia, talvez uma das mais importantes para nós como adventistas. Verdade. Espero, Senhor, que todos eles possam ter entendido. Espero, Senhor, que eles todos possam ter compreendido, ter apresentado do jeito mais didático possível. Que eles possam, Senhor, vocês não tiverem entendido nenhuma data, nenhum período, mas que eles possam entender o que é que o Senhor está fazendo hoje por nós. Sim. O Senhor está intercedendo por nós. O Senhor está de plantão 24 horas para nos dar uma vida nova, para nos perdoar os pecados e para que o nosso nome, Senhor, possa estar escondido junto ao Teu aí no céu. Amém. Diante do Pai, Senhor, o Senhor está agora com o Teu manto de justiça, cobrindo toda a nossa injustiça. Sim. Toda a nossa imperfeição, toda a nossa impureza está escondida atrás do Teu manto de justiça. Porque o Senhor nunca pecou, o Senhor é santo. Nós somos pecadores. Então, Senhor, nos cubra hoje, nos perdoa hoje, nos apresente como justos diante do Pai. É isso que nós pedimos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, obrigado aí pela presença até agora. Fique com Deus e até amanhã. Até amanhã. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Bom dia para Ontem, gente. Ontem nós passamos aqui mais de 20 horas sem energia aqui em Pataxó. Acabou na segunda de tarde, só chegou ontem. De tarde de novo. Um abraço, bom dia para todos. Mãe de Gala, procure no meu canal ou do de Davi. Quem perder, assista aí no canal do YouTube da irmã Angelina. Tá tudo lá. É Vou assistir sim. aí.
Eu acertei uma vez, eu doido pra assistir de novo e não deu certo. Esses estudos Eu vou aqui mandar. das profecias. Tá É importante certo. para todo mundo da igreja, é para toda a igreja estar acompanhando esse estudo. É verdade. É uma pena que as pessoas não entrem nesse culto, felizmente. Deus abençoe a todos. Até amanhã, irmãos.